Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo social e escritor suíço. Foi um dos principais influenciadores do pensamento político e educacional moderno. Suas ideias também influenciaram a Revolução Francesa. Neste episódio, vamos conhecer uma chave de leitura fundamental para a compreensão de seu pensamento. Em 1753, uma academia na França lançou um concurso no qual os interessados deveriam responder à seguinte questão: qual é a origem da desigualdade entre os homens e se é autorizada pela lei natural? Para responder a esta questão, Rousseau elaborou um ensaio intitulado Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Neste ensaio de Rousseau, há uma passagem brilhante e decisiva que trata da distinção entre os homens e os demais animais. Na época de Rousseau, existiam dois critérios aceitos para distinguir o homem dos animais: a inteligência e a sensibilidade. O critério da inteligência remonta a Aristóteles, que definiu o homem como um animal racional, pois, além de pertencer ao reino animal, tem uma característica própria, que é a sua capacidade de raciocinar. Posteriormente, Descartes acrescenta a sensibilidade como uma outra diferença entre os homens e os demais animais. Segundo ele, além de possuir racionalidade, o homem também possui, ao contrário dos animais, sentimentos, emoções e uma linguagem para expressá-los. Rousseau discorda desses critérios e apresenta algo inovador que trará importantes consequências ao pensamento ocidental. Para ele, os animais possuem uma inteligência e uma sensibilidade, e até mesmo uma faculdade de se comunicar. Portanto, estes não são critérios que possam distinguir os seres humanos dos demais animais. Então, o que diferencia os homens dos demais animais? Segundo Rousseau, o humano se distingue do animal por dois motivos. Primeiro, o homem tem liberdade de escolha, possui capacidade de escolher. Segundo, o homem pode se aperfeiçoar ao longo de sua vida. Enquanto os animais são obrigados a seguir as regras impostas pela natureza, o homem pode contrariar as regras naturais porque sua vontade é livre. Os animais seguem uma norma comum à sua espécie e da qual não podem se desviar. Não podem agir contra seus instintos. São privados de liberdade porque estão presos a um programa criado pela natureza. Esta é a razão por que não podem se aperfeiçoar. São guiados de modo seguro pela natureza. São perfeitos de imediato, desde seu nascimento. Já nascem prontos. Não podem evoluir indefinidamente. Em alguns meses, se tornam o que serão durante toda a sua vida. O homem é muito pouco programado pela natureza. Sua liberdade permite que se afaste de todas as regras que ela define para os animais. O ser humano pode adquirir novos comportamentos e também aumentar seu estoque de conhecimentos. É desta capacidade do homem de se aperfeiçoar que resultam os progressos e as conquistas humanas. Mas é também dela que surgem os grandes erros. Por exemplo, o homem pode cometer excessos, beber ou fumar até morrer, o que os animais jamais poderiam fazer. Os animais escolhem ou rejeitam por instinto, o homem por um ato de liberdade. Por isso, os animais não se afastam da regra que lhe é imposta pela natureza, mesmo quando não é vantajoso fazê-lo. O próprio Rousseau nos dá um exemplo. Assim é que um pombo morreria de fome perto de uma vasilha repleta das melhores carnes e um gato diante de uma porção de frutos ou grãos, embora tanto um quanto o outro pudesse se nutrir com o alimento que desdenha, isso se ousasse experimentá-lo. Entretanto, não podem, não foram programados para isso. Uma outra distinção marcante entre o animal e o ser humano é a capacidade de o homem poder ser diabólico se assim o escolher. Só o ser humano é capaz de se organizar para fazer tanto mal quanto possível a seu próximo. Somente o ser humano tortura. Mas os animais não comem outros animais? Não mutilam outros animais? Sim, mas tudo por programação natural, e o fazem pela sobrevivência, não por prazer ou satisfação. Só estão exercendo do melhor modo possível um instinto que os guia e os determina a ser assim, diferente do ser humano que faz o mal e sabe que o faz, e mesmo assim se compraz com isso.
No ser humano, podemos descobrir o pior, mas também, e pela mesma razão, o melhor, o mal absoluto e a mais espantosa generosidade. É esse excesso que Rousseau chama de liberdade. É o sinal que não estamos aprisionados em um programa da natureza semelhante ao dos outros animais. Temos a escolha que eles não têm. Este é o critério decisivo e inovador apontado por Rousseau para diferenciar o homem dos demais animais. O filósofo francês Luc Ferry destaca uma importante consequência desta nova forma de pensar. Os humanos, diferente dos demais animais, constroem uma história, tanto pessoal como social. Já o comportamento dos animais é o mesmo, exatamente o mesmo, há milhares de anos. As sociedades animais, por exemplo, a das abelhas, dos cupins ou das formigas, não mudaram ao longo do tempo, enquanto que as sociedades humanas não param de mudar. Se voltássemos 1000 anos atrás, seria impossível reconhecer nossas cidades. Entretanto, não teríamos nenhuma dificuldade em reconhecer uma colmeia ou um formigueiro, pois estariam idênticos aos que conhecemos hoje. O que faz com que os animais não tenham uma história pessoal e social é que eles são desde o início e desde sempre guiados pelas regras de sua natureza, pelo instinto, e que é impossível que se afastem deles. Não possuem liberdade. O gato não pode deixar de ser carnívoro, não pode escolher ser vegetariano. O ser humano, ao contrário, por não estar preso ao seu programa natural, pode evoluir indefinidamente, educar-se e criar uma história que ninguém sabe onde e quando vai terminar.